Boa tarde. A aula de hoje vamos falar sobre generalidades sobre agricultura. Ao contrário do setor urbano, indústria, comércio e agricultura sofrem a interferência de uma série de fatores que são próprios do setor rural. Assim, a tarefa de produzir alimentos não é uma de fácil execução em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque a agricultura ela depende também de quê? Do clima, né, para dar boa produtividade, solo. O clima não tem como a gente controlar. Aí tem os preços, né, que é através do governo. Então, tem época que os preços, né, os produtos, né, que são vendidos pelos produtores rurais, tem época que são baixos, outra época estão mais altas. Os insumos em si sempre estão em alta. O setor sob a influência direta de condições que apresentam riscos e variáveis inerentes à atividade agrícola, devido às condições do ambiente onde a atividade está inserida. Isso, que riscos são esses? Então, é o clima, né? Principalmente a parte da agricultura. Então, tem sol, tem o quê? Tem os veranicos, tem chuvas, né? Tem seca. A parte animal também. Tem época que tem o quê? A seca, época que tem que tratar os animais. Um exemplo marcante são as constantes modificações do mercado e a ausência de uma política econômica, que no caso brasileiro vem sofrendo as modificações, né, a cada mudança de governo. Então, cada governo que entra, ele determina, né, uma lei. E os preços também tem época que os preços são mais baixos, são mais altos. A terra como fator de produção. A terra não serve apenas como suporte para o desempenho de atividade produtiva, a exemplo do que se verifica no setor urbano. Ao contrário, a maioria das explorações agrícolas participa direta e intensivamente do ciclo de produção. Então, a terra, ela não é só como suporte para o desenvolvimento, né? Ela é um fator de quê? Responsável, né, pela produção. Então, um solo fértil, um solo bom, um solo bem adubado, com feito uma boa calagem, então a produtividade dele é o quê? Bem alta. Aqui está, né, mostrando duas áreas, a área pecuária, né, com gado Nelore, e aqui temos desenho, né, na área da agricultura, três ou mais, né, lá na frente dá para ver um pedaço de uma área com pivô. Assim, o empresário rural deve conhecer e analisar as características físicas, né, biológicas, químicas e topográficas de sua grande fábrica. Quer dizer o quê? A terra, né? Então, porque tem solos, né, que são mais férteis, menos férteis, tem solos arenosos, os solos argilosos, a topografia, tem lugar com morros, né, propriedades que não possuem morros, tem com pouco declive ou bastante declive. Então, todos esses fatores, né, dependem para ter uma boa o quê? Produção. Quando o empresário tiver dificuldades para entender essas variáveis, precisa procurar um profissional competente, né, e habilitado, o agrônomo ou técnica agrícola, né, tratando da área agricultura, e o veterinário ou zootecnista quando refere-se o quê? Atividade pecuária que entra quem? Os animais. Pendência do clima. Então, é um fator importantíssimo. O clima é uma variável que condiciona a maioria das explorações agropecuárias, determina, por exemplo, a época de plantio, né, das culturas exploradas, das pastagens, bem como as atividades de manejo de insumos agrícolas e pecuários, das colheitas, capacidade de suporte das pastagens e escolha de variedades de espécies vegetais e animais. Igual eu falei para vocês, o clima não tem como a gente controlar. Então, tem época que tem o quê? Tem muito sol, muita chuva, ou falta de chuva, né? Tem o quê? Os veranicos, né? Você precisa de chuva em determinado período e as chuvas param. Aí tem também o quê? A seca, né? Entra para a parte animal. Então, o clima não tem como nós controlarmos. Em consonância com a característica do solo, localização dos mercados e disponibilidade de transporte, o clima representa um fator determinante na seleção das explorações agropecuárias a serem implantadas em uma dada região. Então, a gente sabe que tem região que chove mais, região que chove menos. Tem época que tem região que para de chover, aí a outra começa a chover. Outras têm um período longo, né, de seca, que ocorre muito no Nordeste.
Vimos que esse ano a região sul, né, faltou chuva. Perecibilidade dos produtos. A grande maioria dos produtos agrícolas é perecível. Alguns mais, como as hortaliças em geral, e outros menos, como o café e a soja. Os produtos classificados como perecíveis, existe planejamento rigoroso das atividades de produção e principalmente o quê? A comercialização, né? Então, aqueles produtos agrícolas que são mais perecíveis, eles precisam de quê? Ser consumidos o quê? Mais rápidos, que são mais o quê? Sensíveis, né? Do que os menos perecíveis. Os riscos. Fenômeno inerente a todas as atividades econômicas assumem proporções maiores nas atividades agrícolas. Além dos riscos próprios no mercado e da economia, a agricultura está exposta aos fenômenos principalmente climáticos, né? Temos chuva, né? Chuva em excesso, a falta de chuva, granizo, geada. Então, tudo isso prejudica o quê? As atividades agrícolas. Estacionalidade da produção. O clima e as condições biológicas determinam a estacionalidade da oferta, ou seja, há épocas em que há o excesso ou falta de produtos, pois enquanto a maioria dos produtos agrícolas apresenta demanda constante ao longo do ano, a oferta se distribui a reforma irregular. Quando ocorre as colheitas, então os produtos caem de preço. E quando o produtor não tem mais, os preços são o quê? São em alta. Trabalho disperso. O que é o trabalho disperso? No setor rural, ao contrário do setor industrial, não existe fluxo contínuo de produção. Aqui as atividades desempenhadas, na grande maioria, não dependem uma das outras. Então, aqui está os desenhos, né? Trabalho disperso, né? Então, tem aqui montagens, né? De máquinas, né? Implementos, carros. Aqui uma área de lavoura, né? Onde que todo o trabalho ocorre e grande parte, né, do recurso humano, né, entra nessas áreas. Essa característica exige planejamento e controle rigoroso para utilização racional, né, da mão de obra, principalmente, né, da propriedade rural. Então, a gente sabe que hoje as propriedades rurais ainda têm grande, né, prestação de serviço, né, através da mão de obra. Trabalho ao ar livre. O trabalho na área rural normalmente é realizado ao ar livre. Esse fato, aliado às observações efetuadas no item anterior, né, condiciona a menor produtividade do trabalhador rural. Então, porque você vai trabalhar com parte pecuária ou a parte também de plantio, né, da agricultura. Então, todo feito manejo. Então, tudo isso é trabalho o quê? Ao ar livre. Produção não uniforme. Ao contrário do que ocorre na atividade industrial, na rural a dificuldade de gerar produtos uniformes. Quanto tamanho, forma, qualidade, principalmente em função do caráter biológico da produção, né, que acarreta para o empresário custos complementares com a classificação e padronização de seus produtos. Então, principalmente pode ocorrer o quê? Um ataque, né, de pragas ou doença, aí que mesmo fazendo controle, o produto não ficou o quê? Uniforme. Então, isso acontece muito, né, principalmente, né, na área agrícola, ou com as frutíferas, né? Em si, hortaliças também, a falta de um adubo, né? Faz uma planta não desenvolver, não dar boa produção. Aqui está um exemplo, né? Que a feira, né? Então a gente vê que aí, ó, tem milhos, né? Vários tipos de verduras, frutas, que a gente pode ver que elas não são todas uniformes. Elas são desuniformes, né? Então tem tamanhos variados. E no caso do milho, tem uns milhos que estão mais mole, mais duros, uns menores, outros maiores. Especificidade biotecnológica. As espécies, de uma forma geral, tanto vegetais como os animais, apresentam formas de adaptação em função das condições para as quais foram desenvolvidas, podendo se ajustar ou não quando exploradas em condições adversas. Então, quando eu falo em biotecnológicas, entra o quê? Principalmente os programas de melhoramento genético, né? Que eles trabalham para estar melhorando, né, as condições de adaptação, principalmente das plantas, né, frutíferas, ou até mesmo os animais. Alto custo do ingresso ou saída do negócio agrícola. A maioria das explorações agrícolas ou pecuárias, no início, envolve alto custo de entrada ou saída, devido principalmente aos altos investimentos necessários para viabilizar o empreendimento, notadamente em benfeitorias e maquinário específico para a atividade a ser desenvolvida. Então, na agricultura,
na parte de exploração agrícola-pecuária, né, tem grande, né, investimento, principalmente na parte dos maquinários, implementos. A produção sem distinção de marca e qualidade, ao contrário de setores situados antes e depois da porteira da agricultura, a produção agrícola é pulverizada, realizada em alguns casos por milhares de agricultores e dispersa geograficamente, pois propriedades rurais de diferentes regiões podem gerar o mesmo produto. Vamos por um exemplo, nós temos região de Tumbiara, Bom Jesus, Goiatuba, Morrinhos. Então, essas regiões elas podem produzir soja. Inaciolândia, Almerindonópolis, Cachoeira. Então, elas podem produzir milho, soja, algodão. Porém, a produção agrícola é homogênea, ou seja, não possui diferenciação de marca e qualidade. Dessa forma, pode-se afirmar que a agricultura funciona em um sistema de mercado próximo ao da concorrência perfeita. Isso significa que um produtor rural individualmente não consegue impor seu preço ao mercado, só poderá fazê-lo se agregar algum valor a seu produto. Logo, ele não é um formador de preço, mas sim um tomador de preço, tanto na compra de insumo como na venda de produção, né? O produtor ele não coloca o preço no seu produto, né? Quem coloca é o governo. Então, mas na hora que ele vai comprar, ele tem que pagar o preço, né, que está no mercado. Em outras palavras, o agricultor não consegue atribuir preço aos seus produtos. Resta-lhe a opção de buscar maior produtividade, né? Então, o produtor, ele interessa, né, uma produtividade boa e alta e redução dos custos de produção para que possa viabilizar sua atividade.